Boa tarde, pessoal! Hoje teremos a videoaula de como configurar o TP-Link Archer C50. Primeiramente, vamos em executar, digitamos cmd, que é o prompt de comando. Em seguida, nós temos que descobrir qual que é o IP do roteador. Então, primeiramente, a gente vai ipconfig Bom, qual que é o endereço do roteador? É o gateway padrão 192.168.0.1. É o padrão desse roteador TP-Link Archer C50. Abrimos qualquer navegador. Bom, digitamos o endereço 192.168.0.1. Bom, qual que é o usuário e a senha deste roteador? Admin minúsculo, usuário, senha, admin minúsculo, login. Bom, e agora, onde que nós iremos configurar esse roteador? Vou na guia configuração rápida. Clicamos em próximo. Deixe no modo roteador wireless. Próximo. Clicamos em detectação automática. Próximo. Agora ele está checando qual que é o serviço do protocolo de conexão da internet. No caso, apareceu aqui se eu quero clonar o endereço MAC ou não. Eu vou deixar em não. Próximo. No caso aqui, existe duas bandas de rede, a 2.4 e a 5 GHz. Bom, é o seguinte, 2.4 seria o protocolo de internet BGN. O de 5 GHz é o AC. Próximo. Bom, vamos agora escolher um nome para esse roteador. Bom, como exemplo, teste. Depois, nós vamos criar a senha para esse roteador. Bom, no caso recomendado é o WPA2PSK. Eu vou colocar como teste, como exemplo. Próximo. Bom, ele pediu para que seja de no mínimo 8 caracteres. Então eu vou colocar teste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Próximo. Agora a mesma coisa. Teste 5 GHz. Senha pode ser a mesma. Teste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Próximo. Bom, tipo de conexão: IP dinâmico, wireless, habilitado, nome, teste, canal automático, modo 11 BGN, misto, é o que eu falei no 2.4, que é o modo. Largura de canal automático, segurança, password. Aqui está toda a descrição das configurações que foi feito. O 5 GHz, ele também segue a mesma configuração. O modo que ele trabalha é ANC, misto. Bom, salvar. Agora ele está configurando
o roteador. Veja aqui, o nosso roteador está configurado. A gente vê que ele pega o IP da WAN, IP dinâmico, certo? Vamos lá. Modo de operação. Ele é modo roteador wireless. Rede. IP dinâmico da internet. LAN. Bom, essa é o endereço do IP. Bom, eu sugiro, no caso, que a gente mude esse endereço, porque a maioria dos equipamentos, ele pegam essa faixa de IP. E isso pode gerar um conflito em nossa rede. Então, eu decidi colocar o endereço qual? 192.168.2.1. Clico em submáscara de rede, é 255.255.255.0. Clico em salvar. Bom, ele pede o seguinte: as notificações de endereço de IP LAN ou máscara de subrede terão efeito após reiniciar o roteador. Clique em OK para reiniciar. Clico em OK. Bom, a gente pode perceber o seguinte: está configurado o novo IP. Como aparece aqui em cima, é o IP que a gente delimitou na configuração. É 192.168.2.1. Senha padrão e usuário padrão continua o mesmo. Admin, tudo minúsculo. Login. Bom, o próximo passo seria a seleção de dual band. Bom, isso aqui já apareceu na configuração rápida, então a gente não precisa mexer. O wireless 2.4. Bom, isso aqui nós já tínhamos configurado, mas o único detalhe que eu vou lhe mostrar é o seguinte: se eu quiser desabilitar a rede, eu clico em desabilitar e salvar. No caso, eu vou deixar em habilitar. Configurações básicas, que seria o que eu expliquei agora. WPS seria um código PIN para acessar esse roteador. Então, eu vou sugerir o seguinte: desabilitar o dispositivo PIN. Agora, eu vou desabilitar o WPS. Segurança do wireless seria o nome. A senha da rede. Bom, está aqui a senha da rede. A gente não vai mexer nisso, certo? Filtro MAC, wireless avançado, estatística wireless, isso nós não vamos mexer. Agora vamos na configuração do wireless 5 GHz. Bom, tá aqui o nome da rede, o wireless 5 GHz. Se a gente quiser desabilitar, nós clicamos em desabilitar e salvar. No caso, eu vou deixar em habilitar. Rede para convidados. Seria o seguinte: digamos que tem usuários diferentes, a gente queria criar uma rede para convidados, certo? Nós clicamos em habilitar, certo? Clicamos para permitir acesso para convidados à minha rede local. No caso, eu vou deixar desabilitar, certo? Isolamento de rede.
para convidados. Eu deixo habilitar. Controle de largura de banda de rede para convidados. Eu deixo em habilitar. Bom, vou habilitar a rede para convidados. 2.4 GHz. Poderia ser 5 GHz, mas as maiorias dos equipamentos hoje, atualmente, ainda vem com a banda 2.4 GHz. Escolha um nome. Convidado. Certo? Número máximo de convidados, 32. Eu vou colocar 10. Habilitar segurança de wireless. Coloco WPA2 pessoal. Automático. Teste, password. ABC 504564RAP123. Período de atualização da chave. Horário. Eu posso delimitar o horário que essa rede pode estar configurado para acessar todo dia, toda semana. Então, aqui eu delimito o tempo. Vamos fazer o seguinte. Eu vou delimitar o tempo, que no caso seria isso aqui. Certo? Posso habilitar o Facebook ou não. Bom, no caso não me interessa. Clico em salvar. Certo? Está configurada a rede para convidados. DHCP. É o seguinte, DHCP é um protocolo de servidor para facilitar a configuração de rede. Por quê? Se a gente tivesse de configurar tudo manualmente na rede, daria um trabalhão danado. Então, no caso, eu delimito o endereço IP inicial e final. Vamos manter do jeito que está. Aqui o tempo de renovação do endereço, 120 minutos, vamos deixar. Gateway padrão seria o seguinte, eu vou delimitar que é o mesmo IP desse roteador, 192.168.2.1. Domínio padrão, sugiro, como é roteador TP-Link, eu coloco t-link.com. Servidor DNS, deixo tudo 0. DNS secundário, deixo tudo 0. Lista de clientes DHCP, seria a lista de clientes que estão na rede. Reserva de endereço. Suponhamos, a gente quer fazer uma reserva de endereço. A gente vem aqui em adicionar novo, clicamos em endereço MAC. Bom, nós temos o endereço MAC, no caso eu vou copiar o endereço MAC desta placa de rede de nosso computador. Coloquei o endereço MAC. Eu delimito o IP que eu quero que essa máquina assuma. 192.168.2.100. Eu deixo habilitado, salvar. Toda vez que esse computador for ligado, já por tabela ele vai estar reservado esse endereço. Ou seja, ninguém que for ligar outros computadores vai conseguir pegar esse IP, porque ele já está reservado para esse endereço MAC de nosso computador, do meu computador, certo? Bom, encaminhamento. Encaminhamento seria o seguinte, digamos, seria servidor virtual. Para que é utilizado esse serviço?
Vamos pegar como exemplo 3389. 3389 seria a porta do acesso remoto, ou RDP. No caso, eu estou escolhendo esse IP do meu computador. Nas portas de serviço, eu configuro a porta que eu quero, tanto na porta de serviço, tanto que na porta de interna. Deixo o TCP/UDP tudo habilitado. Salvar. Bom, para que serve isso? Toda vez que eu fizer um caminhamento de um endereço dinâmico na internet e jogo no serviço de outra máquina no área de acesso de trabalho remota, ele vai entender o seguinte: se eu digitar um endereço, que seria isso aqui, vou dar um exemplo para vocês entenderem do que eu estou falando. Conexão de área de trabalho remota. Bom, eu digito aqui um endereço dinâmico meu, edukenzodinu.net. Então, você viu que aconteceu exatamente isso. Tá aqui o que foi delimitado. Ele fez um apontamento para essa rede, que é, no caso, isso aqui. Então, toda vez que eu digito o endereço, ele sabe que é da porta 3389, conectado a meu computador, em cujo endereço de IP é 192.168.2.100. Por isso que é importante a gente fazer a reserva de endereço, porque senão qualquer um pode virar 192.168.2.100. Aí não vai dar certo, vai acabar bagunçando tudo. Bom, vamos ao próximo passo. Segurança. Aqui no caso seria o firewall. Controle dos pais seria o seguinte: eu quero ter um determinado controle sobre as máquinas que eu quero acessar. Eu delimito o tempo, o horário, adiciono o que eu quero, quais máquinas que vão trabalhar dentro dessa regra. Eu, por exemplo, delimito aqui qual que vai ser o IP que vai trabalhar nessa faixa de horário e dia, certo? Clico em adicionar o URL, que talvez seria o seguinte: a URL que eu não posso acessar, não entendo bem, por isso que eu não vou dar explicação para isso. Controle de acesso. Bom, isso aqui tudo a gente não mexe. Roteamento avançado, também a gente não mexe. Controle de banda. O que seria controle de banda? Seria o seguinte: digamos que a gente quer delimitar um limite de banda que o usuário de cada computador pode utilizar. Exemplo: 3 megas, 3.000, 2.000, 2 mega. Adicionar novo, classe de IP 192.168.2.101. 192.168.2.10. Salvar. Classe de porta.
Bom, isso aqui é o seguinte, seria prioridade Bom, nesse caso, essa função não está dando certo. Ou seja, resumindo, isso é para você delimitar o tempo de banda que a gente quer que a pessoa acesse, certo? Bom, no caso que interessa para a gente é o seguinte, eu vou 3.000, que seria na banda de total de qualquer computador, 2.000, salvar. Vou delimitar o seguinte, regra de controle de banda. Caiu na mesma tela, certo? Mas, como eu falei, eu ainda preciso estudar sobre essa situação para poder passar na videoaula. Isso vai ficar para um próximo tópico. Vínculo de IP e MAC. Configuração de vinculação, lista RP, DNS dinâmico. Lembra do que nós te falamos? DNS dinâmico é que a gente chama de dinâmico DNS. Ou seja, isso serve para você, por exemplo, tem um IP público desse roteador, mas toda hora ele vai mudando. A gente quer acessar um serviço, fica difícil você saber qual que é o IP que você está usando na máquina. Então a gente escolhe um endereço de URL, digita o URL e ele vai entender que é sobre esse roteador. IPv6. Ótimo. Chegamos no tópico IPv6. No caso, nós estamos em status. Bom, no caso meu, NetVirtual, já estamos trabalhando com o protocolo IPv6. Então, é o seguinte, eu vou em uma IPv6, habilitar, IPv6 dinâmico, tipo de encapsulamento DHCP v6, salvar, LAN IPv6. Bom, tipo de endereço de autoconfiguração, servidor DHCP. Aqui estão as configurações, tipo de configuração de prefixo de sites, direcionado, clico em salvar. Bom, a gente pode perceber o seguinte, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ensinar vocês a alterar a senha do computador, certo? Então vamos lá. Eu vou em senha. No caso, a senha atual, o nome de usuário atual é admin e admin, tudo minúsculo. Nome de usuário novo, admin, senha, a que eu quiser. Digito a senha nova e confirmo a senha nova. Dou salvar. Bom, primeiramente, para entrarmos, digitamos o usuário novo
e a senha nova. Pronto, tá aqui. Bom, o que eu quero mostrar é o seguinte: o IP dinâmico, aqui tá todas as configurações, o IPv6, tá aqui o número do IPv6 do computador, o gateway, o endereço, o DNS, tudo, tá tudo aqui as configurações. No IPv6 status. Bom, configuramos a senha. Agora eu quero ressaltar o seguinte: para mim, assim, digamos, fazer a restauração de fábrica, nós vamos em padrões de fábricas e clicamos em restaurar. Ele vai restaurar todo o sistema para que a gente configure tudo de novo. Bom, existe um outro jeito de fazer. Atrás do roteador, a gente precisa de um clips e segurar, apertar o botão reset até que todas as luzes pisquem ao mesmo tempo e apaguem. A gente solta o clips e ele começa a fazer a restauração de fábrica do roteador. E essa foi a videoaula de hoje. Bom, nós estaremos, à medida do possível, acrescentando novas videoaulas. Muito obrigado pela atenção e muito obrigado e tenham uma excelente tarde para vocês.